tuas dores esquece, recebe as graças do Pai. Confia, a fé, luz no teu dia, percebe a doce harmonia que as bênçãos da vida te traz. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. Ama, a voz do Mestre te chama, levanta-te agora e anda, caminha e dá teu perdão. Espera o que a vida te reserva, trabalha no bem e conserva todos os teus dons. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. Expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus. Canta, expressa em tua canção a luz do teu coração, em paz com Deus e com teu irmão. E com teu irmão. Olá, sejam todos muito bem-vindos à palestra do Centro Espírita André Luiz, o CEAL também, como é conhecido aqui em Brasília. Antes de nós iniciarmos a palestra, só um lembrete: podemos buscar a nossa água para ser fluidificada, ou magnetizada. A palestra de hoje terá como convidada a nossa irmã Vera Órfão, e o tema é Doutrina Espírita e Pandemia. Portanto, um tema bastante atual e importante para as nossas vidas nesse momento. Vamos iniciar, então, a nossa prece, e para isso nós pedimos a todos que se coloquem numa posição confortável, que a gente possa fechar nossos olhos e assim elevar o pensamento a Deus, buscarmos na figura do Mestre Jesus e dizer: obrigado, Senhor, mais uma vez, por aqui estarmos reunidos na Tua presença. Em nome desta Casa Espírita André Luiz, essa casa de oração, que possamos, nesse momento, entrarmos em comunhão com os anjos, nossos anjos da guarda, com os nossos mentores, para que a nossa irmã palestrante
possa ser envolvida, inspirada com as palavras que necessitamos para o nosso consolo, nosso fortalecimento e nosso aprendizado. Rogamos nesse momento que a espiritualidade maior alcance a todos os espíritos encarnados e desencarnados que encontram-se de alguma forma perdidos ou desesperançosos em suas vidas, que possamos contribuir com as nossas boas vibrações, com os nossos pensamentos elevados, para uma atmosfera de paz, de cura e de harmonia, começando no nosso lar e se estendendo à nossa vizinhança, ao nosso bairro, à nossa cidade, ao nosso país, ao mundo inteiro. Que a tua presença se faça nesse momento na vida de cada um de nós, em cada lar aqui, presente, ligados em pensamento, em comunhão com o Cristo. Abençoa-nos hoje e sempre, que possamos iniciar, então, a palestra da nossa irmã Vera Lúcia, Vera Órfã, dessa noite. Muito obrigado, Jesus, que assim seja. Olá, meu nome é Vera Órfã e nós vamos conversar um pouco sobre a bendita doutrina espírita. Essa doutrina que é luz, que é amor e caridade e que ao chegar em nossa encarnação nos traz a consolação prometida por Jesus naquele momento em que ele faz aquela sua última refeição com os seus amigos próximos, a qual nós demos o nome de última ceia. Talvez as pessoas que tenham sido criadas em lares espíritas tenham mais dificuldade de entender, de sentir esse momento especial em que somos banhados por essa consolação. Como só me converti aos 30 anos, eu tenho essa certeza, eu tenho esse marco nesta minha encarnação, esse momento em que tive acesso à bondade divina traduzida pelo ensino dos Espíritos, começando pelo nosso livro maior, o nosso livro primeiro, o Livro dos Espíritos. Nós vamos, então, a cada momento em que vamos adentrando esse conhecimento, que não é um conhecimento qualquer, é um conhecimento que nos cura física e espiritualmente, nós vamos entendendo a consolação que vem com essa bondade divina. É mais ou menos como aquele rapaz que caminhava certa noite às 3 horas da manhã numa estrada no campo. Quem já teve essa oportunidade sabe que essas estradas sem nenhuma iluminação ficam totalmente às escuras. Este rapaz fazia esse caminho normalmente e mais uma vez nessa noite fazia o que já tinha costume. Sempre só, sempre tranquilo, mas nesta noite especial algo lhe surpreende. Depois de algum tempo caminhando, ele começa a ouvir passos que o seguem. E aqueles passos que vão seguindo pela estrada atrás dele começam a lhe despertar a curiosidade. Ele tenta olhar, não vê nada, é muita e escura a estrada, e depois de um certo tempo a curiosidade vai se tornando preocupação. Ele estaca, olha para trás e grita: "Quem está caminhando comigo? É algum amigo? Diga seu nome. Se você for meu amigo, eu lhe esperarei para que caminhemos juntos." Espera um pouco e não recebe resposta. Não recebendo resposta, retoma a sua caminhada e escuta imediatamente os passos recomeçarem no mesmo ritmo. Anda mais um tempo assim, apressa seus passos e escuta que os passos que o seguem
são apressados no mesmo ritmo, a preocupação vai aumentando. Aquele rapaz, como nós todos até hoje em dia, diante do desconhecido, alimenta angústias, alimenta ansiedades. Aquele rapaz começa a ficar muito preocupado. Caminha ainda um pouco mais quando se aproxima de uma curva no caminho, onde ele sabia que estava havendo uma série de assaltos. Com essa aproximação, ele fica agora em pânico e começa a correr. Imediatamente os passos que o seguiam correm no mesmo ritmo. Aquela situação vai fazendo com que aquele temor piore e ele agora corre o máximo que pode. Corre, faz um esforço imenso e conforme o tempo vai passando, seu coração acelera demais, seus pulmões começam a queimar por conta do esforço e ele entende que não aguentará por muito tempo. Quando imagina que vai desmaiar por conta do grande esforço, ele passa por um pequeno bico de luz. Aproveitando o bico de luz, vira-se rapidamente para trás e descobre que apenas estava sendo seguido pelo burrinho da localidade que todos sabiam que seguia a todos que andavam pela estrada. A partir desse momento, ele se livra daquelas angústias, daquelas hipóteses negativas, ele retoma o seu passo tranquilo e pode pela primeira vez olhar para o céu e olhar aquelas estrelas que ele até agora não tinha visto. Ele retoma agora a sua marcha com tranquilidade e leveza. Um autor espírita nos contou essa pequena história, lembrando que para nós é o espiritismo este bico de luz na estrada escurecida da nossa encarnação. Antes do espiritismo, pouco ou nada sabíamos. Andávamos pela estrada da vida, escurecidos pela nossa ignorância. Andávamos pela estrada da vida sem saber de onde viemos, para onde vamos e especialmente por que viemos. A partir da luz que o Espiritismo traz, diminuindo a nossa ignorância acerca dos assuntos espirituais, acerca da nossa essência espiritual, tudo passa a ser diferente. Faz-se luz na escuridão. Nós agora caminhamos pela estrada da vida, sabedores inicialmente que fazemos essa caminhada, guiados, protegidos pela misericórdia divina. Sabemos também que nem sempre é fácil andar pela estrada da vida. Haverá dias em que caminharemos sob sol escaldante. Haverá dias de chuvas torrenciais. Haverá dias onde encontraremos pedras pelo caminho. Mas especialmente sabemos que esse caminho é imenso, que esse caminho continua por muito tempo e que nunca caminhamos sozinhos. A partir dessas constatações, nós vamos traçando um novo rumo, nós vamos revendo os nossos itinerários e vamos agora, fortalecidos e serenos pela nossa fé, traçar essa nova forma de viver, essa nova forma de aprender. Sabemos agora que estamos aqui mais uma vez para nos modificar. Aqueles espíritos que não precisam mais se modificar, não precisam mais estar na Terra. Sabemos agora, então, que estamos todos numa escola, num hospital bendito chamado Terra.
nós vamos então daquelas pessoas que não sabiam de onde vieram, para onde vão, daquelas pessoas que caminhavam, como se diz, no piloto automático, vamos nos modificando para alunos, para observadores. Nós vamos tentando aprender com as experiências que nos chegam. Sabemos agora que Deus não erra. Sabemos agora que Deus não improvisa e que tudo, absolutamente tudo, o que nos acontece é experiência necessária para a nossa evolução espiritual. Joana de Ângeles, esse grande espírito, em que em sua penúltima encarnação no México, chamada de a freirinha da biblioteca, nos traz na sua obra maravilhosa argumentos, esclarecimentos muito interessantes. Um deles nos lembra de que somos todos, absolutamente todos os encarnados na Terra, crianças espirituais. Ela brinca, inclusive, em determinado momento, dizendo que somos crianças mimadas espirituais, para nos lembrar que estamos apenas no início do nosso caminho evolutivo. Interessante lembrarmos disso para quebrarmos nosso orgulho, para entendermos que estando no mundo de provas e expiações, somos todos imperfeitos. Quando eu entendo e aceito a minha imperfeição, começo a viver melhor com outros imperfeitos que dividem a terra conosco. É interessante lembrarmos dessa nossa infância, há algo assim muito bonito de se entender. Nós somos tão infantis ainda e categorizamos a vaidade como uma qualidade. Esse é um índice da nossa infância espiritual. Estamos aqui então agora cobertos por essa misericórdia divina, esclarecidos por esse conhecimento imenso para evoluir, para crescer espiritualmente. Para isso viemos inúmeras vezes, muito mais vezes do que podemos imaginar, e para isso ainda viremos também muitas outras vezes. Deixaremos de vir à Terra quando chegarmos à perfeição relativa das criaturas. Neste momento, seremos capazes de amar a tudo e a todos. Quando a gente tem essa certeza, a gente já imagina quantas vezes ainda viremos aqui. Mas podemos agora ser mais produtivos. Sabedores do que precisamos focalizar, podemos agora aproveitar com mais afinco a beleza, a rica oportunidade de estar encarnados. Eu começo a entender que preciso me liberar daquelas visões erradas, daquelas visões antigas que vinha alimentando em muitas encarnações acerca das pessoas, dos fatos e da própria vida, que dão origem aos preconceitos, que dão origem à nossa dificuldade de caminhar em direção às leis divinas, que dão origem à nossa dificuldade de mudar para que amemos a cada vez mais pessoas de forma indiscriminada. Nós vamos, então, banhados por essa doutrina, saber que Deus, na sua imensa sabedoria, nos traz um instrumento de evolução maravilhoso, o misericordioso mecanismo das vidas sucessivas. É assim que Deus, na sua sabedoria, vai proporcionando a cada um de nós inúmeras experiências para que possamos ir nos depurando.
É preciso que venhamos aqui, que experimentemos corpos diferentes, situações diferentes, para que possamos quebrar os nossos corações ainda endurecidos. Esse é o bendito mecanismo das vidas sucessivas. É interessante lembrar que assim que nós começamos a estudar a doutrina, uma das primeiras coisas que nós decoramos e repetimos é que estamos todos num mundo de provas e expiações. Falamos isso, repetimos isso muitas vezes, sem descer, sem aprofundar esse conhecimento, esse conceito, sem entender a profundidade dele. Se estamos no mundo de provas e expiações, estamos todos sujeitos a passar por esses processos. Esses processos, naturalmente, sempre envolvem algum nível de dor. Mas quando eu sei que esse processo é a chave da minha evolução espiritual, eu sei também que ele chega para mim, mas chega para todos. Eu sei que ele chega para mim não como punição divina, porque Deus não castiga a nenhum dos seus filhos. Eu sei que esses processos dolorosos chegam para nos dar a oportunidade de caminhar um pouco mais rápido. Quando a gente está falando de dor, de processos dolorosos, especialmente nesses momentos graves pelos quais estamos passando, especialmente nesse momento de lição coletiva, a pandemia que chegou, nós temos na doutrina espírita as explicações necessárias para que possamos viver de uma forma construtiva este momento tão grave. Há tempos atrás, vivíamos aqui de uma forma muito superficial. Achávamos, a maioria de nós, que a vida se resume a trabalhar, pagar contas e buscar algum tipo de lazer. O nosso esvaziamento espiritual estava severo. Quando essas coisas vão se avolumando, quer a misericórdia divina nos trazer um socorro, endireitar os nossos caminhos. É avaliado, então, um momento em que lições coletivas precisam vir até nós. Neste bendito Livro dos Espíritos, nas questões de número 737 e 738, nós vamos ter oportunidade de nos esclarecer sobre as lições coletivas as quais estamos vivendo nesse momento. Em síntese, esses espíritos nos dizem que elas vêm para que possamos evoluir um pouco mais rápido. Se nós começamos a entender isso dessa forma, se nós começamos a nos comportar como esses alunos observadores, nós vamos poder ver isso rapidamente. No meio de tanta angústia e de tanta ansiedade, quanta gente está praticando a caridade, muitas vezes pela primeira vez. Quantos dos nossos irmãos, embora muito assustados, embora muito tristes, estão fazendo ações de caridade às quais jamais tinham se interessado. Estão seguindo o conselho de Santo Agostinho, filho de Santa Mônica, esse grande colaborador da doutrina dos espíritos, que ainda encarnado como padre, nos advertia da necessidade de quebrarmos a indiferença. Nós podemos rapidamente ver que inúmeros sofrimentos que acontecem hoje na sociedade só acontecem pela nossa indiferença,
pela nossa falta de compaixão. Nesses momentos em que as lições chegam para todos, fica mais fácil quebrar a nossa indiferença. Então a gente vê feliz. Há poucos dias eu vi uma reportagem numa comunidade carioca em que pessoas comuns se juntaram, compraram, alugaram alguns caminhões e foram até aquelas pessoas distribuir bujões de gás. Uma senhora entrevistada na fila, emocionada, felicíssima, disse que estava ali para pegar o seu bujão de gás, mas que faria questão também de fotografar aquele momento, porque depois de 30 anos naquela comunidade paupérrima, pela primeira vez recebia algum tipo de ajuda. São esses os objetivos das lições que chegam até nós. Quebrar os nossos corações endurecidos. Entendermos que sim, que todos passamos por dores, mas que há sempre, inevitavelmente, ao nosso redor, pessoas que sofrem muito mais. Quebrar o nosso coração endurecido é se sensibilizar, é ir em direção àqueles que sempre sofrem mais do que nós. Quando eu deixo de olhar apenas para o meu sofrimento, quando eu deixo de focalizar o meu sofrimento, ele perde o poder de me machucar. Quando eu não olho apenas para o meu umbigo, quando eu não olho apenas para a minha dor, quando eu enxugo minhas lágrimas e vou em direção daqueles que sofrem muito mais, a minha dor já não me machuca tanto. Nós então vamos entendendo esses processos divinos, vamos lembrando desse Pai maravilhoso, desse Pai de amor para nós ainda, um desconhecido. Nós vamos ver no início do Livro dos Espíritos, quando na questão de número 11, Kardec fala da nossa dificuldade de entender a Deus. Recebe como resposta que essa dificuldade é natural a seres ainda tão obscuros. Pois aproveitando essas experiências que nos chegam, todas elas necessárias, nós vamos iluminando o nosso íntimo, as leis morais que dormem na nossa consciência. Segundo a questão 621 do Livro dos Espíritos, nós somos informados de que desde que fomos criados, essas leis estão no nosso íntimo, só que estão abafadas por camadas e camadas de orgulho e egoísmo. Conforme vamos aproveitando essas experiências, essas camadas mais grosseiras vão sendo quebradas e as leis abafadas vão subindo à superfície. Com esse chegar à superfície das leis divinas, eu vou entendendo por que e para que estou aqui. Lá na questão 785, Kardec pergunta a esses seres o que impede a nossa evolução. Recebe como resposta o orgulho e o egoísmo que nós todos, encarnados na Terra, ainda somos banhados. Muitas vezes, ao ouvir, ao ler essa pergunta, essa resposta, nós nos chocamos. Achávamos nós que orgulhosos e egoístas eram só os outros, mas não é verdade. É porque somos muito criativos. O orgulho e o egoísmo são ações, são pensamentos, são sentimentos imensamente variados. Se não tivéssemos mais orgulho e egoísmo, não teríamos mais a vibração para estar nesse mundo tão grosseiro, ocupando esses nossos corpos.
conforme a doutrina espírita vai iluminando a nossa mente, conforme as leis divinas vão chegando à nossa superfície, nós vamos a cada dia quebrando orgulho e egoísmo, especialmente através da prática da caridade. Capítulo 15 do Evangelho segundo o Espiritismo, nosso terceiro livro. Fora da caridade não há salvação. A salvação para o espírita não é um processo mágico, um processo exterior. A salvação para o espírita é esse exercício diário de tentar crescer espiritualmente. Está no nosso livre-arbítrio, está no esforço, na força de vontade, essa construção nossa diária para um dia sermos realmente cristãos. Isso é que viemos fazer, isso é que precisamos fazer. Há um livro muito interessante chamado Cirurgia Moral, do médium João Nunes Maia, um médium muito especial. Quando nós recebemos a pomadinha do vovô Pedro, esse elixir para uma série de males, nós muitas vezes não lembramos que foi João Nunes Maia que nos trouxe, através de uma mensagem mediúnica, essa bendita receita. João Nunes Maia tem uma literatura imensa, maravilhosa, já desencarnou, mas um dos seus livros me causa muita felicidade. Primeira vez que eu vi a capa, ele é pequenininho, Cirurgia Moral. São mensagens maravilhosas e eu, quando vi esse nome, ri. Achei curioso e pensei, quem dera que pudéssemos nos internar no hospital, tomar uma anestesia e sair 2 ou 3 horas depois, livres do orgulho, do egoísmo, da vaidade, livres da necessidade de julgarmos e condenarmos, seja quem for. Mas Deus, na sua imensa sabedoria, na sua imensa providência, não quis que fosse assim. Quis Ele que cada uma das suas criaturas trabalhasse diariamente essa cirurgia. Diariamente, quando acordamos, até a hora que voltamos para a cama, uma série de situações nos acontecem. São decisões grandes e pequenas nas quais vamos trabalhando o que precisa ser trabalhado. Para aquele que deseja ser um bom cristão, há sempre um gesto mais doce, há sempre uma fala mais acolhedora, há sempre um gesto de amor que deve ser endereçado, seja a quem for. O entendimento que não existem os próximos como nós imaginávamos. O entendimento que próximo é todo aquele encarnado e desencarnado que divide a Terra hoje conosco. Nessa nossa nova forma de ver a encarnação, nós entendemos que essas lições coletivas fazem parte dos processos de melhoramento de cada um de nós. Nós precisamos passar com afinco, realizar 2 atividades. A primeira delas, nós precisamos desistir. Desistir daquela forma antiga de vermos as pessoas, os fatos e a vida. Desistir da agressividade, do orgulho, do egoísmo. Desistir de discriminar, seja a quem for, para em seguida decidir. Decidir que vamos aproveitar essa bendita encarnação com o nosso melhoramento íntimo. Decidir que vamos deixar uma série de coisas às quais dávamos importância e que realmente não têm nenhuma importância e vamos focalizar a nossa capacidade de amar, que precisa crescer
exponencialmente. Um dia seremos capazes de amar a tudo e a todos. Nesse dia, não precisaremos mais dessas lições, nesse dia vibraremos apenas amor. Nós temos tudo o que necessitamos para esse caminhar. Temos o perdão automático sobre todas as nossas falhas, temos o amor divino que jamais nos abandona. Que possamos agora caminhar de uma forma serena, de uma forma tranquila, sabendo que sempre, absolutamente sempre, somos esses filhos amados de Deus. Muito obrigada. Se conosco, Jesus. Nós só temos a agradecer, em nome do Centro Espírita André Luiz, a nossa irmã por essas palavras de consolo, por essas palavras de esclarecimento, de fortalecimento de nossas almas. E a partir de agora, então, a gente vai fazer a nossa prece de encerramento. E convidamos a todos, então, para fechar os olhos e agradecidos, então, por esse momento, por esse banquete espiritual que nos foi oferecido, dizermos muito obrigado, Senhor. Obrigado pela nossa vida, pelo dom maior que nós temos. Obrigado pela nossa família, obrigado pela nossa casa, nosso trabalho. Obrigado pelos amigos que caminham conosco, nos fortalecem com seus laços de amizade, de atenção. Muito obrigado, Senhor Jesus, pela Casa Espírita André Luiz, esse porto seguro onde voltamos agora aos nossos pensamentos, onde voltamos para recuperar as nossas forças, para nos esclarecer, para nos fortalecer. Que o Senhor possa nos conceder muita paz, muita harmonia para todos os dias de nossas vidas. Só possa amparar a toda a humanidade, aqueles que estão perdidos nesse momento diante das inquietações, dos sofrimentos que esse momento do nosso planeta nos traz. Que possamos manter a nossa fé fortalecida, a nossa coragem, a nossa esperança no porvir. Trabalhemos na obra do Cristo, trabalhemos na Tua seara, Senhor. E busquemos a nossa reforma, a nossa transformação moral, acima de tudo. Mais uma vez, obrigado por tudo, em nome de Deus. Pedimos também pela magnetização das nossas águas, para que seja colocado o remédio necessário para cada um de nós, para que possamos permanecer em paz e harmonia com a espiritualidade maior. Se conosco, Jesus, hoje e sempre. Muito obrigado, que assim seja. Então, se você gostou dessa atividade do Centro Espírita André Luiz, essa palestra vai ficar disponível nos canais do YouTube e do Facebook. Então, inscreva-se nos nossos canais para você poder assistir todas as palestras que são divulgadas aos domingos e às quartas-feiras. E agora a gente vai passar a palavra para o nosso irmão Vilela, que é o presidente da diretoria executiva do CEAL. Meus irmãos e minhas irmãs, nesse momento, as minhas palavras é de inteiro agradecimento, em meu nome e nome da minha companheira Edilene, nessa jornada de vida, a fim de que possamos entregar aos nossos frequentadores, diretores do grupo de trabalho, que espero um resumo desse início da nossa atividade mediúnica doutrinária em nossa casa. Não sabemos o prazo, somente esse grupo de trabalho que se transformou da diretoria, para que possamos ter uma planilha de execução. E, por certo, contamos com a ajuda espiritual, primeiramente, e com a cooperação de cada um dos senhores e das senhoras, e de todos que cooperam para o nosso agradecimento. A nossa obra, no dia 26 do corrente mês, entregaremos ao nosso público, de modo geral. Mas daí por diante eu peço essa ajuda
para mantermos os nossos trabalhadores para a limpeza, conservação, vigilância de nossa casa de oração. Sem esse recurso, nós não teremos mais meio de continuar um trabalho de alta grandeza, do qual o CEAL foi fundado espiritualmente para nós executarmos no mundo terreno. Nós estamos bem, o que eu estou pedindo é ajuda material, financeira, no bom sentido, na possibilidade de cada um dando o óbito da viúva, aqueles que puderem em condições maior. Eu agradeço em nome de todos os meus companheiros de diretoria, que hoje transformou um grupo de trabalho, para podermos receber a ordem, no bom sentido, desse grupo de trabalho, para poder iniciar o nosso trabalho da nossa casa, na execução de acordo com a lei de César, e nós estamos prontos a cumprir em qualquer momento. Daí, nesse momento, eu quero dizer aos nossos irmãos que estamos fazendo o máximo para poder cumprir o que determina a legislação citada. Estamos verdadeiramente em fim da obra. Contudo, desse momento que estamos dando aos nossos irmãos, público, cumprindo com a lei, tudo pronto para executar o nosso desenvolvimento da nossa casa. Neste momento, só tenho que agradecer aos trabalhadores, engenheiros, todos que solidariamente têm cooperado conosco para o engrandecimento do CEAL. O CEAL é de todos nós. 60 anos, por certo, foi fundado espiritualmente, anterior, comentamos, certo, muitas vezes, que começou em 59, porque a espiritualidade que alinhou o nosso roteiro. A nosso CEAL é de Deus, não é dos homens. Somos mero trabalhador convocado para tal fim. Mas entregamos nesse momento tudo isso que foi planejado pelos nossos espirituais, como nossos engenheiros e assim sucessivamente. Quero agradecer mais uma vez essa cooperação. Não será mais de obra, mas sim para pagar os nossos empregados, para que possamos ter verdadeiramente a vigilância e os trabalhadores para conservar a mesma que no espaço físico acrescido. Muito obrigado a todos nesse momento, e que posso dizer, em meu nome, em nome da minha companheira, para que a nossa casa não falte o azeite da candeia, porque tudo foi planejado, esse grupo de trabalho está pronto para funcionamento a qualquer hora que esse grupo possa determinar. Não é minha pessoa só, mas é um grupo de trabalho sob a direção do planejamento na pessoa do nosso irmão João Arraes e com toda a sua equipe, para que possa dar o sinal verde para mim executar esse trabalho tão grandioso que é a nossa doutrina. A todos, encerramos aqui as minhas palavras. Médio, trabalhadores, crianças, jovens, enfim, a todos indistintamente, vamos unir como um festival a serviço do Cristo. Um abraço a todos, muita paz, muita luz e muito amor.